Graça e paz, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Tiago do Transformando Casamentos. Nós vamos dar sequência à nossa série de vídeos 30 dias para transformar o seu casamento. Eu estou orando por vocês todos os dias, clamando a Deus, tenho clamado ao Senhor até por aqueles que eu não conheço, mas que esses vídeos têm te alcançado, você tem estado conosco aí. Estou em oração pela sua vida e eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração. Nesse vídeo de hoje, o sexto vídeo dessa série, eu quero ler com vocês um texto muito conhecido, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo é o de número 4, que diz assim a palavra do Senhor. O amor é paciente e o amor é bondoso. Só até aí. De todas as outras qualidades que Paulo cita quando ele vai falar sobre o amor, ele cita a paciência e a bondade, com virtudes muito preciosas para o casamento, para o relacionamento, para o amor em si. E quantas vezes dentro do casamento, por causa da falta de paciência, nós muitas vezes achamos que não há mais amor. Quantas vezes nós já estamos impacientes um com o outro, achamos que a mudança ela jamais vai acontecer, achamos que o casamento não tem jeito mais, que não tem como haver transformação, porque não temos mais paciência para lidar com as situações do casamento. Quantas vezes nós estamos assim porque não entendemos que a paciência ela tem que ser unida à inteligência. Não adianta eu ser paciente se eu não for inteligente nessa paciência. Inteligente como, pastor? Eu tenho que saber o porquê eu estou esperando. Eu tenho que saber, as causas, a situação, aquilo que está acontecendo. Se nós não formos inteligentes nos nossos relacionamentos, a impaciência ela vai tomar conta e vai abafar o amor. Quantas vezes nós não entendemos que marido e esposa vieram de famílias diferentes, de culturas diferentes, de tradições diferentes, e se unem. Às vezes são vizinhos, foram vizinhos a vida toda, mas quando se casam, eles veem que eles vieram de mundos diferentes e não tem como mudar isso, às vezes nós nos apegamos e lutamos e guerreamos dentro do casamento por coisas bobas e às vezes nos esquecemos até das coisas importantes, porque há coisas que tem que ser mudadas sim, Às vezes um cônjuge é mentiroso, mente, aquilo tem que ser mudado sim. Mas às vezes nós brigamos por outras coisas tão bobas e nos esquecemos que o amor ele é paciente. O amor ele é paciente. O meu cônjuge, a minha esposa, por exemplo, ela veio de uma criação totalmente diferente da minha. Eu vim de uma criação totalmente diferente da dela. E se nós não formos pacientes um com o outro, a coisa não vai andar bem. Eu coloquei essa foto aqui atrás, para dar exatamente o exemplo do que é o casamento. Aqui é uma foto da união do Rio Negro e o Rio Solimões para se unir e formar o Rio Amazonas. O Rio Negro, ele nasce lá na parte norte da Colômbia, ele vem lá de cima e corta todo o norte do Brasil para se tornar o Rio Amazonas, para se unir ao Rio Solimões. O Rio Solimões ele nasce do outro lado da Colômbia, na divisa ali com Brasil e Peru, na fronteira, e vem até se unir ao Rio Solimões. São rios de águas totalmente diferentes, tá vendo? O Rio Negro tem a sua água aqui escura, o Rio Solimões tem a sua água mais clara, mas ambos trazem os seus valores e se unem para formar o Rio Amazonas. O Rio Amazonas é o maior rio do mundo e ele é formado por dois rios totalmente diferentes. Quantas vezes nós não percebemos que no casamento o casal é como esses dois rios? Vieram de locais diferentes, de tradições, culturas diferentes, mas se uniram para formar algo muito maior. Talvez está precisando que você pare para pensar um pouco e entenda que, tem coisas que o seu marido, a sua esposa, não vai mudar do dia para a noite, que ele precisa de um tempo, ele precisa se adaptar, ele precisa aprender a como ser diferente. Não é que a criação dele está certa, a criação dela está certa, não. São criações diferentes, são culturas e costumes diferentes que precisamos compreender para poder harmonizar. Quantas vezes nós nos desgastamos
casais que têm se desgastado numa luta ferrenha dentro do casamento para um mudar o outro em coisas bobas, em coisas simples, nas quais precisamos ser pacientes. Quantas vezes é o jeito de cozinhar? O marido acostumou com a mãe dele cozinhando de uma forma e ele quer que a esposa cozinhe da forma que a mãe dele cozinhava. Às vezes é a esposa que o pai dela era aquele homem que cuidava da casa, que ajudava a esposa, mas ela se casa com um marido que não sabe fritar um ovo. E ali gera aquele atrito, gera aquela luta. E aí a esposa pensa, meu marido não me ama porque ele não me ajuda. Não, é porque ele não tem essa cultura como era na sua casa. Talvez o marido pense, minha esposa ela não me ama porque ela não faz comida todos os dias. Não, é porque na casa dela não tinha essa cultura. E nós precisamos ser pacientes um com o outro para essas mudanças acontecerem. Às vezes é o jeito de vestir. A esposa gosta que o marido saia todo arrumadinho, né? Ela se arruma toda, se apronta toda e quer que o marido se arrume também. Aí o marido vai sair com ela e ele veste uma bermuda e uma havaiana. Tudo por quê? Porque são culturas diferentes. Quantas vezes é o contrário, o marido ele se arruma, ele gosta que a esposa ande bem arrumada ao lado dele, etc. E às vezes a esposa gosta de se sentir à vontade, gosta de vestir uma roupa mais simples. E aquilo gera uma frustração de lado a lado e vai gerando atritos. É a velha história do tapetinho. É um casal que se casou e a esposa comprou um tapete para pôr na porta do banheiro. E o marido, no primeiro dia, eles se casaram, no primeiro dia ali de casados, de vida conjugal, o marido pega aquele tapete, ele toma banho, né? A hora que ele acaba de tomar banho, ele pega o tapete e coloca o tapete no ralo do banheiro. Porque na casa dele, o costume da família dele era colocar o tapete para tapar o ralo do banheiro. E ali a esposa fica irada porque o marido colocou o tapete para tapar o ralo do banheiro e saiu molhando a casa inteira. E aí foram anos de briga, porque essa é uma história verídica. Foram anos de briga por causa de um tapete de banheiro. E quantas vezes nós também estamos assim, brigando por coisas bobas? Por coisas bobas. No caso dos dois, era só comprar um outro tapete. Ficava um para cada função e resolver o problema. Mas a impaciência muitas vezes nos impede de ver a melhor solução. A impaciência nos impede de harmonizar. Quantos casais têm brigado por causa de pasta de dente? Um aperta no meio, outro aperta na ponta. Estão brigando por causa de tampa de vaso. Quantos casais estão brigando porque um gosta mais de sair, um gosta de comer fora, de comer sanduíche, de comer pizza, o outro já gosta de ficar mais dentro de casa, e aquilo está gerando uma briga enorme dentro do casamento. Quantas vezes um é mais gastador, gosta mais de gastar, e o outro, né, poupa mais, é mais seguro, e isso está gerando um atrito enorme dentro do casamento. Tudo por quê? Por falta de paciência. Por falta de paciência. Se realmente vamos, né, tentar mudar alguma coisa, vamos tentar mudar as coisas que realmente importam. Vamos parar de nos importar demais com essas coisinhas pequenas, com essas coisas mínimas. Vamos ser pacientes. Você quer transformar o seu casamento? Então seja mais paciente nessas coisas pequenas. Para de ficar brigando, né? Tendo brigas terríveis por causa de coisas bobas, É ser paciente um com o outro. É a esposa que às vezes casa e quer que o marido seja aquele marido romântico, que beija, que abraça, que está junto. E o marido, ele teve uma criação diferente. A criação dele foi mais afastado. É aquele homem que não sabe abraçar, é aquele homem que não sabe dizer eu te amo toda hora. E ele precisa o quê? Aprender. Mas isso é com o tempo, né? São coisas que são difíceis realmente de mudar, mas são coisas mínimas. Às vezes esse marido é aquele marido que respeita a esposa, que honra a esposa, é aquele marido que está com a esposa porque deve mas porque ele não fala que ama toda hora, a esposa já entra em crise. É aquele marido que gosta, que almeja que a esposa, né, seja aquela esposa carinhosa, aquela esposa que liga, aquela esposa que pergunta como que ele está, e a esposa já teve aquela criação mais distante.
teve aquela criação de não ser tão pegajosa, e aí aquele marido entra em parafuso achando que a esposa não ama ele mais. Não é assim, querido, não é assim. Vamos parar de entrar em atrito e brigar por causa de coisas bobas, por causa de coisas que nós podemos, né, usar, né, de sabedoria, de inteligência para poder mudar, né? Vamos parar de brigar por causa de coisinhas, por causa de coisas simples. Vamos começar a focar naquilo que realmente importa. Se você quer transformar o seu casamento, seja paciente. Seja paciente com essas pequenas coisas. Comece a olhar para o seu casamento e colocar essas pequenas coisas à parte. Porque isso não vão fazer, né, diferença a longo prazo no seu casamento, não. Ficar brigando por causa de pasta de dente não vai mudar em nada o seu casamento. O seu marido ele não deixa de te amar porque ele aperta o meio da pasta de dente. A sua esposa ela não te ama menos porque ela aperta o meio da pasta de dente, porque ela aprendeu assim, a vida dela foi assim, a vida dele foi assim. Ele cresceu com esse tipo de cultura, com essa forma de viver, e a mudança ela acontece devagar. Da mesma forma que as águas dos rios, elas se unem, se fundem para depois formar um novo rio, assim também é com vocês. Mas precisa haver o quê? Paciência. É preciso haver paciência. Muitas vezes vai haver, né, aquele encontro das águas, né, é um nome, né, até engraçado, que é a pororoca, né, que eles falam que gera aquelas ondas, gera aquele tumulto no encontro das águas, mas depois as águas, né, elas se acalmam, depois tudo chega no lugar, depois o rio ele se torna um só. Nós precisamos entender, precisamos ser pacientes dessas pequenas coisas. Para de ficar achando besteira para brigar. Para de ficar, né, caçando coisas bobas para poder brigar. Ah, meu marido não comprou nada para mim. Ah, meu marido não me leva para passear. Ah, minha esposa não fala que me ama. Ah, minha esposa é assim. Minha esposa... Vamos parar de achar coisinhas bobas para poder brigar. As coisas importantes, as coisas, né, realmente preciosas, nós precisamos sim colocar em pauta. Precisamos sim, e precisamos saber como conversar, né, como dialogar e resolver. Mas as coisas pequenas, muitas vezes nós precisamos só de um pouquinho mais de paciência e de sabedoria para poder resolver. Então, seja paciente com o seu cônjuge e eu tenho certeza que Deus vai transformar o seu casamento. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Tenho orado por você. Se você quiser entrar em contato comigo, está aqui o e-mail. Entre em contato com a gente. Estamos eu, a pastora Alba, minha esposa, né? Estamos orando pela vida de vocês e tem sido um privilégio muito grande, né? Gravar esses vídeos. Então, você que está assistindo, deixe o seu feedback aí, o que você está achando. Algumas pessoas têm me mandado testemunho de que os vídeos estão abençoando muito a vida deles. E eu quero que você fale também se Deus está te tocando, se Deus tem abençoado a sua vida, aquilo que você está aprendendo. Fala com a gente, dê o seu feedback, porque isso é importante demais. E se inscreve no canal, né? O nosso canal está aí. Todos os dias nós vamos postar um vídeo novo para você, para abençoar a sua vida e transformar o seu casamento. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço.